Oi, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Já que foi um final de semana de calma, de alegria, de saúde, de sucesso, de toda a sorte de abundâncias e de descanso, vamos começar esta semana falando sim, para que você não deixe o seu lado pessoal interferir no seu lado profissional. Eu aprendi isso, gente, há muitos anos atrás. Eu já trabalhei em vários lugares, como eu já falei, né, em alguns vídeos aqui. Eu trabalhei 15 anos da minha vida. Eu fui de babá até gerente de clínica odontológica, tudo, um pouco de tudo eu já fiz. Diarista, atendente de posto, vendedora de loja de roupa infantil, vendedora de loja de brinquedo, sabe? Eu já fiz um pouco de tudo, um pouco de tudo. Numa dessas minhas loucuras de profissões, porque quando eu não gostava do administrador, do gerente, eu simplesmente pedia as contas e ia embora e ia para outro trabalho. Eu era muito abençoada nesse quesito. Eu ficava só uma semana parada e às vezes nem isso eu ficava. Mas vamos lá. Numa dessas minhas trocas, desses lugares que eu trabalhei, eu passei por uma papelaria. Eu trabalhei em três papelarias diferentes. Foram papelarias muito legais, assim. Eu tive pessoas muito bacanas ali trabalhando comigo. E eu tinha o dono, que era o gerente, né, o nosso chefe. Ele era ímpar, assim, sabe? Ele respeitava a gente, ele tratava a gente muito bem, muito bem. Nessa época que eu trabalhei nessa papelaria, o meu padrasto, que ele já faleceu, ele fez a transição dele, ele estava passando por vários problemas de saúde. E todas as vezes ele tinha muitos derrames, muitas convulsões, a gente tinha que correr com ele para o hospital e várias vezes a gente chegava no hospital e o médico falava, olha, se prepara porque de hoje ele não passa. Imagina. Ele ficou assim 9 anos e a gente sempre voltava com ele no dia seguinte. Sempre, 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 sempre. Numa dessas ligações, desses altos e baixos dele, ligaram no trabalho que eu estava. E aí eu perdi, né, fiquei naquela preocupação, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso ir embora, e eu não sabia qual hospital que a ambulância estava levando a minha mãe, não era como nem hoje o celular, que era muito fácil, não, gente, era bem diferente, né? Há muitos anos atrás, tá bom? E aí eu fiquei naquele nervoso e meu gerente veio conversar comigo, ele, calma, me levou pro escritório, que eu comecei a chorar, me levou pro escritório, me deu água, ele falou, calma, respira, o que está acontecendo? Aí eu falei pra ele, olha, meu padrasto passa por um quadro de saúde assim, 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 e toda vez ele acaba que tem umas convulsões, ele tem derrame, depois ele volta pra casa, ele já entendi. O que você pode fazer? Aí eu fiz, eu acho que eu posso lá ficar do lado da minha mãe. Isso vai acalmar a sua mãe? Ela vai conseguir te levar o seu padrasto pra casa porque você vai curar ele? Eu fiz, não. Então, por que você não se concentra no seu trabalho e faz as coisas direito? Quando acabar, você vai para sua casa e caso aconteça algo grave, você vai para resolver. Porque se ele tá indo para o hospital, ele vai ser muito bem medicado e muito bem tratado. E a sua mãe está do lado dele. Tô errado? Aí eu, não. Então agora bebe a sua água, respira fundo e volta pro trabalho, ok? Tá, me deu raiva. Porque falei, cara, minha mãe tá indo pro hospital com meu padrasto e o cara não quer me liberar. Já veio o sangue quente, falei, vou pedir as contas. Vou ser mandado embora. Mas alguma coisa falou, calma, respira, calma. Bebi minha água, fiz uma oração pra minha mãe e pro meu padrasto para que eles ficassem bem. Tudo bem. Voltei pro meu trabalho. Naquele dia eu me destaquei muito, 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 muito. Fui uma das melhores atendentes. Nossa, foi incrível. Eu sei que deu uma meia hora depois dessa conversa, minha mãe ligou novamente. Oi, filha, eu tô no hospital tal, que horas você chega? Aí eu falei, mãe, você tá bem? Tô. E ele? Já tá medicado e tá estável. Mãe, então não tem necessidade de eu ir até aí, porque se ele tá medicado e tá estável, não tenho nada do que eu possa fazer. Só vou ficar ao seu lado fazendo companhia? Não, mas um dos seus irmãos estão aqui. Eu falei, então, tá vendo? Mais um motivo pra não ficar fazendo aglomeração dentro de hospital. Então fica aí com ele, daqui a pouco ele vai liberar vocês pra ir pra casa. Caso aconteça alguma coisa, a senhora me liga. Você não vai vir pra cá? Não, mãe, eu vou ficar aí fazendo o quê? Vou continuar trabalhando, até porque eu preciso disso para poder continuar ajudando a senhora. Tá bom, filha. Desliguei o telefone e continuei trabalhando. Eu quis trazer essa reflexão, essa experiência para vocês, porque muitas vezes, a gente deixa o nosso lado pessoal influenciar no nosso lado profissional. Quando levantou a situação, eu me desesperei, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas o que você pode fazer com uma pessoa que tá numa cama de hospital? Nada. Quem vai fazer é os médicos, o máximo que você pode orar. Aonde eu estava, eu podia orar, não tinha problema nenhum. Eu estava trabalhando, mas eu tinha a consciência de que eu podia estar mandando energia positiva e oração para minha mãe e para o meu padrasto, que na época ele estava aqui presente com a gente, agora ele já fez a transição dele.
Confesso pra vocês que quando meu gerente falou isso pra mim, eu fiquei muito emputecida. Eu falei, cara, que isso? Falta de humanidade. Depois você para pra analisar o quanto é verdadeiro isso. Eu não ia poder fazer nada. Eu não ia poder chegar lá e tirar o derrame que ele teve, tirar a convulsão que ele teve, e nem ia conseguir acalmar a minha mãe mais ainda, até porque ela não estava sozinha. Tinha um dos meus irmãos que estava com ela e ela estava bem calma. Ela queria que eu estivesse ao lado dela para caso acontecesse alguma coisa que, graças a Deus, não aconteceu. Então eu ia pra lá pra quê? Só pra aglomerar? Porque aí começa a chegar aquele monte de gente e só aglomera. E eu não fui e ficou tudo bem. Passou um tempo, eu trabalhava ainda nesse lugar, houve um quadro de saúde, de questão também, na família dele. Ele recebeu a ligação, respirou fundo, desligou, continuou o trabalho. Quando terminou a loja, ele foi pra lá pra resolver o que tinha que resolver. No dia seguinte, ele falou, tá vendo? Ele conversava muito com a gente. Não adiantava eu ir lá naquela hora. A pessoa já estava no hospital, já estava sendo medicada, já tinha um acompanhante. Pra que a gente vai? Às vezes a gente tá lá, a gente fica tanto naquela agonia. Tá demorando, ninguém me dá notícia, ninguém não sei o quê, ninguém não sei o quê. Você deixa a pessoa que tá acompanhando mais nervosa e você fica mais nervosa e toda essa energia reflete na pessoa que tá acamada. Como eu falei pra vocês, eu quis contar essa história que eu experienciei, que eu carrego pra vida, porque eu dividi ela com uma essência, né? Que eu falei pra ela, nossa, desculpa, minha voz tá ruim, tava ruim ontem, porque eu tava com crise de enxaqueca e tava passando por uns negócios. Então, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, que te magoou, me desculpa. Ela, Gi, nem percebi que você não tava legal. Você me tratou super bem, como você sempre trata. E isso no caso das pessoas que fazem terapia comigo, que eu faço acompanhamento. Meu, não deu pra perceber. Eu falei, jura? Eu mesma escutei minha voz e falei, não, mas a minha voz não é assim, uma voz cansada, sabe? Que tá com a cabeça doendo, sofrida. Não, a minha voz é uma voz mais agitada, eu sou mais... E ela, não, Gi, fica tranquila. Todas as essências que eu tratei naquele dia, elas falaram isso. Aí eu falei, meu, vou gravar um vídeo sobre isso. Não é um processo fácil, a gente se desespera, sim, mas a gente consegue sim ter controle sobre o que a gente pode fazer, né? O que a gente só pode ir até um determinado limite. Então eu não podia chegar lá no hospital, arrancar ele da cama, tirar ele, melhorar. Eu não podia. Eu não podia, diante do que eu estava experienciando, sair gritando, xingar todo mundo. Não, eu me concentrei no meu trabalho, fiz com excelência e depois eu fui resolver o que eu tinha que resolver. Então a minha dica para você hoje, a minha reflexão hoje, já para começar essa semana falando de um assunto tão legal, se você está passando por uma separação, se você está passando por qualquer situação financeira que está desgastante na sua vida, algum problema de saúde, foca naquilo que você sabe, que você faz com excelência. Não vai adiantar você se descabelar, enlouquecer, gritar, brigar, falar um monte de coisa, deixar as pessoas ao seu redor mais nervosas ainda para tentar resolver aquilo que a gente não pode. Nós não temos todo o poder do mundo para resolver tudo. Então a minha reflexão de hoje para vocês é: faça o seu trabalho com excelência. É a melhor coisa que você pode fazer por você. As duas, várias vezes, né? Mas a mais recente que eu posso falar para vocês, que eu experienciei isso, o final foi extraordinário, porque no final do dia eu tinha trabalhado com tranquilidade, passado o que eu tinha que passar. No final do dia, eu estava mais calma e pude refletir o que eu poderia fazer para mudar aquela situação, né? No caso da saúde, só fazer oração. No caso do desafio que se levantou dentro da minha casa, além de orar, mudar algumas atitudes. Então, tudo que se levantar na sua vida, se pergunte: como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu devo agir diante disso? Mas sem gritar, sem espernear, sem deixar o teu lado pessoal influenciar no teu lado profissional. Até porque se você está trabalhando, pode ser na área que você ama, que você escolheu, que nem hoje a minha área é ser terapeuta, ler oráculo, eu amo tudo isso, eu tô super apaixonada. Ou pode ser numa área que você não amava. Antes de eu me descobrir como terapeuta, eu amava de paixão ser secretária, ser gerente, ser recepcionista e ser auxiliar de dentista. Para mim foi a melhor época da minha vida. Todos os meus trabalhos, eu gostava de vender, eu sou apaixonada por limpeza, então eu gostava de ser diarista. Tudo eu gostava muito, mas hoje eu me identifico muito mais com a função que eu tô fazendo hoje, né? Então, o que você estiver fazendo, seja qual for o trabalho, é o trabalho dos sonhos, não é o trabalho dos sonhos, faça com excelência, porque é esse seu trabalho que vai trazer para sua casa o sustento que você precisa, que vai trazer para sua vida o equilíbrio financeiro que você precisa, mesmo que não seja o seu trabalho dos sonhos, mesmo que você não esteja ganhando 20, 30 mil reais que você sonha em ganhar, não tem problema.
Começa olhando para ele como sim, sendo fruto de tudo aquilo que você tem na sua vida e trabalhando com excelência. Não é um processo fácil a gente não deixar o nosso emocional influenciar no nosso lado profissional, porque se a gente briga com o marido, a gente se irrita, a gente quer descontar nos outros. Se a gente tá preocupado com alguma doença dentro de casa, a gente fica com a cabeça lá na doença em vez de estar no trabalho. Se a gente, sabe, não dormiu bem à noite, a gente chega no serviço e não quer dar bom dia pra ninguém. Eu entendo tudo isso. Só que quando você aprende a separar, tudo fica mais leve. Uma vez eu escutei um especialista dizendo, dentro desses vários cursos que eu fiz, que nós não temos controle das nossas emoções, porque quando elas têm que vir, elas vêm. Uma parte minha concorda. Outra parte já diz o seguinte, ok, eu não tenho controle, mas eu consigo administrar. Porque se eu sei que o meu lado emocional, que o meu lado pessoal não pode influenciar no meu lado profissional, eu vou buscar ferramentas e caminho para que o meu lado profissional seja exercido com solução. É a mesma coisa você estar no teu trabalho. Trabalhou abençoadamente, teve um dia difícil, com muito problema, com muita preocupação na área que você exerce, não importa qual seja. Não tem aqueles dias que o seu trabalho tá um fervo, tá um vucu-vucu, que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Essa não é a profissão que eu escolhi pra mim. Meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Todos nós já passamos por isso, correto? Você sai do teu trabalho, você bate o teu ponto, fecha as tuas coisas, pega a tua malinha, enfia embaixo do braço e partiu casa. Quando você entra dentro da tua casa, você muitas vezes não leva, ou leva também, o teu trabalho. Mas a maioria das vezes você não leva, você deixa o teu trabalho no teu escritório, na tua empresa, na loja que você trabalha, o teu trabalho fica lá. Pode até comentar uma coisa ou outra com a sua família, mas o teu trabalho fica lá, correto? Assim também tem que ser com a sua vida pessoal. Todo problema que você tiver dentro da tua casa, problema financeiro, problema de saúde, problema com a mulher, problema com a mãe, problema com o marido, problema com o filho, seja lá o que for que você estiver experienciando dentro da sua casa, saiu de casa para trabalhar, fechou a portinha, partiu o trabalho. E vá fazer o teu trabalho com excelência. Quando você voltar para sua casa, deixou o teu trabalho no teu trabalho, volta para sua casa e resolve tudo isso. Gi, eu trabalho de home office. Gente, hoje eu também trabalho de home office. Quando eu vou atender, eu fecho a porta do meu quarto e aqui no meu cantinho, que agora eu tô gravando nele, onde é a mesa do meu computador, que é partilhado com meu marido, que esse computador é dele, mas quem mais tá usando agora sou eu. A hora que eu fecho a porta, eu não sou mais a mãe do Paulinho, eu não sou mais a mãe a nora da Denise, eu não sou mais a esposa do Paulo, eu não sou a dona de casa. Eu sou a Gi Terapia, eu sou a Gi que lê oráculo. Então eu separo. Terminei os meus atendimentos, fiz a minha oração, agradeci, desliguei tudo, guardei tudo, anotei tudo que eu tinha que anotar, volto, abro a porta, aí eu volto a ser a mãe do Paulinho, a esposa do Paulo e a nora da Denise e amiga de todo mundo. Enfim, é assim que você precisa administrar isso. Gente, quando a gente consegue não ter controle sobre as nossas emoções, como alguns especialistas falam, que eu respeito, não tô dizendo que tá errado, mas administrar os nossos tempos, as nossas horas, os nossos compromissos e as nossas funções pessoais, profissionais, emocionais, familiares, seja lá o que for que você fizer na sua vida. Quando você separa tempo para tudo, tudo na tua vida flui. É o que muita gente, que eu também cometi esse erro, não conseguia fazer, administrar. Então, a minha dica de hoje para você, para já começar essa semana, separa o teu lado profissional do teu lado pessoal, do teu lado familiar, do teu lado emocional. Tudo! Dê horários para que você possa cumprir e entenda que quando você está no teu trabalho, você é uma pessoa profissional e quando você está dentro da tua casa, você é uma pessoa pessoal. Resolva o pessoal no pessoal e o profissional no profissional. Quando você conseguir fazer isso, você vai ver como vai ser tranquilo e como você vai conseguir administrar melhor o seu tempo e sem perder a cabeça e sem enlouquecer, porque a gente enlouquece. No dia que se levantou o desafio, eu tava no telefone atendendo uma essência e a porta do meu quarto estava aberta porque era muito cedo, que eu começo a trabalhar cedo. E a minha sogra entrou pra falar algo. E eu só tive tempo de falar pra ela, pode deixar a porta aberta. E continuei fazendo ali, atendendo, conversando, nanana, bonitinha, comando figurino. Quando desligou, veio aquela enxurrada.
Mas não era não que a minha sogra tinha falado que eu não podia trabalhar, não. Era outra coisa que aconteceu. Mas veio aquele fervo todo, eu, calma, respira. Respira, porque em 10 minutos você tem outra pessoa para atender, respira, não vai adiantar perder a cabeça latejando. Entrei em contato com a essência que eu ia ler oráculo, desmarquei ela, que eu não ia atender ela à tarde, eu desmarquei, né, as leituras de oráculo que eu tinha para aquele dia. Respirei, me acalmei, atendi a outra ligação, tudo bonitinho, acabou, fui buscar o Paulinho. No final da tarde eu tinha cumprido meu trabalho com excelência, porque aí de tarde, quando a minha cabeça já tinha parado de doer, assim, bem, eu liguei, chamei a essência que eu ia ler o oráculo no WhatsApp e a gente marcou um horário à tarde que eu tinha e aí eu consegui ler o oráculo para ela. Então eu exerci o meu papel com excelência, sem descontar em ninguém, sem brigar em ninguém. Por mais que o desafio que se levantou fosse dentro da minha casa, na hora eu não explodi, eu não gritei, porque não ia adiantar, né? Tem coisas que a gente precisa dar um passo para trás, respirar e entender qual é a mensagem, qual é a lição que o universo tem para trazer pra gente naquele desafio que se levantou, porque tudo é lição para que a gente cresça e evolua, tá bom? Eu espero ter te inspirado para que você já comece a sua semana já nessa pegada. Meu lado profissional, meu lado profissional, meu lado emocional, meu lado emocional, meu lado familiar, pessoal, meu lado familiar, pessoal, e assim você vai separando e administrando o seu tempo para que você faça tudo com excelência, porque não adianta você estar dentro do trabalho, pensando na tua casa com um monte de problema, com um monte de preocupação, dentro da tua casa, pensando no teu trabalho, sendo que a tua casa também já tem um monte de trabalho, então tá aquele vucu. Separar. Quando você conseguir separar, você vai ver como vai ficar muito fácil. Depois, sabe o que você me faz? Me conta. Pode me contar aqui nos comentários desse vídeo ou me chama no WhatsApp do G-Terapia. O que você achou dessa reflexão de hoje? Conta pra mim se você experienciou, se você fez, o que você achou, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E tem alguma dica para compartilhar? Tem alguma história para me contar? Quer fazer alguma pergunta? Chama no WhatsApp do G-Terapia que o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Lembre-se, você pode não ter total controle das suas emoções, mas é você quem consegue administrar o seu tempo, tá bom? Esse foi o nosso videozinho de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde a essência que habita em você. Que você tenha uma vida abençoada.